pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um vídeo aqui pra vocês de um relato. Gente, eu quero, em primeiro momento, antes de começar a gravar o relato dela, agradecer os presentes que eu ganhei das terapeutas que participaram comigo da imersão. Eu já falei diretamente com elas, mas aqui eu trago minha gratidão mais uma vez, deixar aqui gravado, registrado, como a Lu Paranhos, né, da editora Conexão, que foi editora do meu livro. Ela falou lá no dia da imersão e ficou registrado mesmo na nossa mente. Tudo que é importante tem registro. Então eu quero deixar registrado nesse vídeo aqui alguns presentes, alguns eu já postei lá no Instagram e outros eu vou estar falando aqui. Mas assim, as que eu não estiver falando hoje aqui, não fiquem tristes, vocês já receberam minha gratidão e eu vou estar trazendo aqui em outros vídeos também um agradecimento. Muito obrigada pelo carinho de vocês, me fez sentir muito especial e alegrou o meu dia, viu? Olha, esse aqui eu ganhei ontem da Jaque, gente, é um sabonete líquido delicioso de vanila. Muito, muito, muito gostoso. E olha que lindo, ele é todo brilhoso, com dourado. Eu fiquei apaixonada. Jaque, linda, obrigada, eu amei. Gente, esse aqui chegou pelo correio ontem eu recebi. São dois, um da Zuleika e um da Leone. Gente, olha que coisa mais linda, o filho dela que fez, ele é um artista, gente. Olha aqui, o meu escritório lá nos Estados Unidos, onde eu gravo vídeo pra vocês. Olha aqui o detalhe da bandeira vermelha, eu morri de rir, gente, porque, olha o diferencial disso daqui, o que fez tão especial. E pena que eu não tô com a minha bandeira vermelha aqui, né? Mas achei demais, demais, demais. Obrigada, Zuleika, obrigada pro seu filho, agradece ele por mim, porque foi ele que fez, né? Um dom lindo que Deus deu pra ele. Agora, gente, essa bolsa que a Leone fez, ela fez, tá, gente? É obra de arte dela. Olha que coisa mais linda, ela fez um chaveirinho. Gente, olha isso aqui, olha que coisa mais linda, todinha à mão, de crochê. Branca. Ela perguntou pra mim que cor eu queria, que cor eu gosto, né? Eu falei, gente, eu gosto de tantas cores, eu gosto de lilás, eu gosto de verde, eu gosto de azul. Mas aí veio o branco, e ela fez e ficou perfeita com dourado, detalhes dourados. Ela colocou aqui o versículo Lucas 1:37. E detalhe, você pode tirar a alcinha e usar só essa aqui que é dourada. Você pode usar com as duas, você pode usar assim, você pode usar assim. Gente, que coisa mais linda! Perfeita, perfeita. E se você quiser encomendar a sua, entre em contato comigo no privado, através do meu WhatsApp que tá aqui, ó, que você vai adquirir uma pra você também, pra dar de presente. Olha que detalhes lindos, gente. Olha, além do chaveirinho, tem aqui, ó, tudo em dourado combinando. Olha que perfeição. Eu fiquei apaixonada, apaixonada. Agora, mais um que eu quero pôr aqui no vídeo pra vocês. Essa moça, ela chama Giz, é o apelido dela, né? Gislene. Espero estar falando o nome correto, tá? Ela tava na imersão presencial e aí chamou a atenção porque ela tava ali ajudando, tirando fotos e tudo na hora da dedicatória, né, no livro. E ela deixou esse presente e não tinha nome. Eu falei, gente, mas eu me identifiquei tanto, eu amei, me fez tão bem ler e ver isso, receber esse presente. Olha que lindo. E olha o que diz aqui, que essa parte foi a melhor, né? E junto veio ainda com esse caderninho aqui, gente. Olha o que diz nesse. Ela sonha, ela luta, ela conquista. Yes, é desse jeito mesmo. E aqui, olha que lindo, ela brilha porque carrega a luz de Cristo. Amém. Olha, com a tampinha e tudo, gente. Que presente mais especial. Obrigada, Giz. Obrigada mesmo. Eu tô muito feliz por tudo que vocês receberam e também pelos presentes que vocês me deram. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Obrigada mesmo, tá bom? Pronto, vamos ao relato de hoje. Esse relato, essa pessoa que deu o relato, né, pra gente hoje, eu já conheço faz um tempo. Ela já participou lá no comecinho das jornadas, depois na imersão, eu creio que ela já participou de algumas imersões também. E ela trouxe o relato dela. Ela é linda, ela tem autoridade de Deus para falar sobre o transtorno também. Ela já faz esse trabalho de conscientização. Então, assim, é uma honra ter o seu relato aqui, viu? Linda do Senhor. E ela não é brasileira, tá? Vocês vão perceber um pouquinho na maneira de escrever, ok? Mas dá pra entender. Eu pedi pra ela acrescentar algumas coisinhas pra ficar ainda melhor, então recebam aí, vamos lá. Ela colocou o título, Como Sobreviver a um Narcisista Religioso. Olha, esse aqui dava pra estar no livro, hein? Mas ela preferiu trazer pro canal, assim foi a vontade de Deus. Vamos lá.
Foi quando eu tinha apenas 14 anos, quando me apaixonei por aquele alguém de 21 anos, que ao invés de me proteger, amar e cuidar, fez totalmente o contrário. Olha que forte, já impactante esse início. Olha o detalhe, 14 anos, ele 21. Ela ainda era uma criança praticamente. E ele já conhecendo um pouco mais da vida, já com um transtorno, imagina o estrago na mente dela. Esses que começam cedo assim, ó, o primeiro namorado, o primeiro marido, o primeiro tudo, o vínculo traumático é muito mais profundo e muito mais difícil da pessoa conseguir sair. Mas ela conseguiu. Então vamos lá. Continuando, vamos aprofundar aí. Conheci-o na igreja, ainda adolescente. Na verdade, era um membro da equipe de louvor de uma igreja onde tocávamos juntos. Ele pregava muito bem, era simpático e carismático. Recordo-me que ele se mostrou interessado em mim um pouco antes do meu pai falecer de um cancro no pulmão. E eu estava extremamente vulnerável e vou passar a contar como tudo aconteceu. Antes dela entrar no profundo para contar como tudo aconteceu, vejam mais detalhes aqui. Vamos fazer a análise já aqui, tá? Junto comigo. Primeira observação, conheceu ele ainda jovem, né? Detalhe básico, narcisista religioso, conheceu ele dentro da igreja no louvor. Olha aqui as características que ela coloca, ele pregava muito bem. Quando começa assim eu já falo psicopata, já tem chances de ser um psicopata. Eles são muito bons na maneira de falar, tem uma lábia, né? Conquistam as pessoas, falam muito bem. E olha aqui, pregava muito bem, era simpático e carismático. Aí eu lembrei do ex-narcisista que eu sempre falo aqui pra vocês, sociopata. Gente, ele era feio que dói, olhando hoje, mas ele era carismático, brincalhão, divertido, cheio dos amigos, né, que era tudo um bando que nem ele. Alguns não, mas enfim, a maioria era. Ele era da balada, das festas e da emoção e ligado no 320, desse jeito. Eu já entrei na onda, já fiquei viciada no ser e em todas as coisas, as emoções ali, é surreal. Aí brigava, era aquela coisa horrível, aí ele vinha com aquele amor, aquela loucura, e aí vinha a recompensa, né? E eu nem sabia que eu tava num ciclo vicioso com um sociopata, até Deus me revelar anos e anos depois. Mas tudo bem, ele me tirou, me levou pro outro lado do mundo pra me tirar desse ser, porque olha, o estrago ia ser grande ali se eu continuasse perto. E detalhe também, ela disse que se recorda dele ter mostrado interesse nela um pouco antes do pai dela falecer. Foi um momento que ela estava extremamente vulnerável. Isso é em todos os casos, tá? Narcisista, eles são o quê? São usados pelo inimigo. Eles vêm aonde eles vêm um momento que eles oportuno, né, para eles agirem. E normalmente é numa dor que você tem, uma situação vulnerável, um momento na sua vida que está passando por dificuldades, por dores, perdas. E daí eles vêm oferecendo o alívio, né? A solução, só que não. O inimigo faz o caminho para o inferno parecer o paraíso. Só quando você chegar lá que você dá conta. Então, dando sequência à história dela, ela diz: a minha adolescência foi totalmente perdida quando a minha liberdade me foi tirada por um narcisista e psicopata. Veja, é psicopata, já falei. Já senti o cheirinho de podre. E ela fala: não digo isso sem conhecimento de causa, pois vivi com esse ser pelos 6 meses. Pelos 6 meses? O que me fez perder a minha própria identidade. Então eu não sei se ela casou com ele 6 meses. Não entendi, vamos ver como é que foi. Tá. Ele vivia na igreja aos domingos e ainda nos ensaios. Certo dia foi até o portão da escola para me ver, convidou-me para levar a casa. E eu aceitei a boleia. Não entendi porque eu não sei. Deve ser a lábia. Aceitei ele me levar, né? Ele ofereceu para levar ela embora para casa e ela aceitou. Disse que teria que passar antes em casa para ir buscar algo e convidou-me a subir rapidamente para conhecer a casa dele, onde vivia sozinho. Nesse dia fui abusada sexualmente. Gente, o homem no louvor da igreja. Um moleque, na verdade, né? E você é uma criança, praticamente. E ela diz que se sentiu a pior pessoa do mundo, pois nasci na igreja e sabia que aquilo era pecado. Nem sequer foi um momento prazeroso, pois fui obrigada. E quando cheguei em casa e vi que tinha sangrado, chorei muito e disse que ninguém mais me iria querer assim, sem a virgindade. Claro que ele, sem empatia nenhuma, disse que as coisas não são bem assim. A minha mãe sempre foi muito protetora e manipuladora.
Nunca andei sozinha nem para a escola, por isso até hoje não sei como isso aconteceu. Olha. Detalhe que ela falou que a mãe dela é protetora e manipuladora, hein? Já começou lá. Iniciamos então um relacionamento público, mas apenas nos víamos na igreja e pouco mais até que a tragédia de morte do meu pai aconteceu e a minha mãe ainda estava em Lisboa, a 200 quilômetros de distância de casa. E ele disponibilizou-se para me ajudar e acompanhar nesse momento tão difícil e eu aceitei. Gente, ele praticamente, né, a violentou, né, lógico, estuprou, forçou ela a ter relação sexual com ele. Ela foi abusada sexualmente e ela, acho que acreditou no que ele falou, né? Que não era bem assim, né? Porque ela acreditou que então ninguém ia mais querer ela, porque ela não era mais virgem. E pronto, ele falou não era bem assim e continuaram juntos, porque de novo, onde ele entrou, em que brecha? Momento de vulnerabilidade, momento difícil, ele estava lá para ajudar e para dar o suporte. O abuso é assim, gente, eles dão e tiram, dão e tiram. Quando eles dão é só manipulação, não é de coração. Até rimou. Continuando, iniciamos então esse relacionamento público, mas apenas nos víamos na igreja. E depois, quando aconteceu isso que aconteceu com o pai dela, ele foi lá, ofereceu de ajudar num momento muito difícil e ela aceitou. Pouco tempo depois percebi que o seu objetivo era se casar comigo, mas como a minha mãe não deu a emancipação, pois tinha apenas 14 ou 15 anos, então ele pediu para colocar um carro no nome dos dois, visto que tínhamos planos em comum, e eu cedi, pois ele era extremamente manipulador e convincente. Psicopata é uma beleza, nesse sentido, né? Pediu que emprestasse um escritório para montar o seu negócio e a sua empresa e eu cedi o espaço, não sabendo que eu seria com a própria secretária. Que eu seria traída com a própria secretária. Não sabendo que seria com a própria secretária que ele iria me trair. Saí de casa quando foi a gota d'água. A minha mãe não aguentou mais me ver passando por exploração, pelas arrogâncias e maus tratos e disse a ele que fizesse o favor de ir embora da casa dela. E ele respondeu, eu vou, mas vou levar a sua filha e você vai perder tudo. Eu estava apaixonada e não resisti, pedi para minha mãe me deixar ir e assim foi. Ainda estivemos juntos entre 3 a 6 meses e estivemos em 2 apartamentos diferentes e eu levei comigo o meu cão para um apartamento que ele próprio alugava. E ela diz, não por muito tempo, devido aos maus tratos e à exploração infantil que me fazia, eu acabei voltando para a casa da minha mãe durante esse período que eu estive dependente dele. Mas, como a minha mãe não me apoiou financeiramente devido à minha escolha, eu continuei estudando. E ela diz, recordo muito bem nas minhas memórias dos maus tratos que sofri. Eram maus tratos físicos e por vezes atacava-me com a fúria narcísica. Sempre que eu respondia algo que ele não gostasse, eram agressões verbais, mas também físicas. Por vezes chegou a me ameaçar de atirar o meu cachorro pela janela do apartamento quando ele começava a latir e chegando mesmo a bater nele e atirá-lo contra a parede. Meu Deus, um monstro. Ele tinha ataques de raiva e explodia em cima de mim, claro, na parte mais fraca, e ela põe um ponto de exclamação. Na verdade, eu era uma dependente emocional e acabava por aceitar, com medo de perdê-lo, pensando que nunca conseguiria arranjar um outro alguém. Eles fazem isso mesmo, para você ficar enfraquecido e achar que você não vai ter nunca mais ninguém e fica lá com ele mesmo, né? Melhor, a crença, né? Melhor com ele do que sem ele. Não, é muito melhor sem ele. E ela dizia também porque aquilo que tinha vindo para superar a dor da perda do meu pai. Para além disso, houve momentos de exploração infantil onde me obrigava a trabalhar numa garagem em obras de pintura e marcação da própria garagem, deixando-me sozinha. E mais tarde vim a saber que ele iria encontrar-se com amantes. Te deixava lá, trabalhando, sozinha, e ela completa. E financeiramente eu não necessitaria de me submeter a esse tipo de trabalho se eu tivesse ficado em casa, pois o meu pai tinha me deixado uma boa herança, que provavelmente era apenas o que o narcisista queria de mim. Uau! Por mais que me esforçasse, era um esforço em vão, visto que as fúrias narcisistas mantinham-se. Fui forçada a me afastar das minhas amigas, mesmo porque nem elas entendiam essa minha decisão de ficar com alguém mais velho. Com o passar do tempo, comecei a precisar de calçado.
Estava totalmente dependente dele e ele comprava vestuário para si mesmo e não dava nada para mim. Descontava em mim as suas frustrações e problemas com a paternidade. Na realidade, também teve uma infância difícil de separação dos pais e não soube lidar com isso. Mais além do que isso, mas enfim. E você era o saco de pancadas dele, né? Comecei a ter algumas imagens na minha cabeça devido aos abusos que sofria e da idade que tinha. Ele era um homem vivido, apenas com 21 anos já tinha vivido em algumas cidades, enquanto eu, uma criança que nunca tinha saído de casa a não ser para ficar com as amigas. Ele era bastante promíscuo a nível sexual e por vezes comentava que até tinha sentido desejo por primas menores. Meu Deus, já é um pedófilo, tá repreendido em nome de Jesus. A situação foi ficando cada dia mais complicada e decidi, de comum acordo, eu voltar para casa da minha mãe. Combinamos então que seria um tempo até que nós pudéssemos nos casar. Todavia, não imaginava que ele teria outras. Como já disse anteriormente, ele era extremamente carismático, manipulador e convincente. Conseguia enganar até mesmo os líderes espirituais com palavras e versículos bíblicos cativante, que até enganou pessoas que à minha volta pensavam que eu que era louca. É desse jeito! Quando disse que não queria mais continuar assim em pecado, simplesmente arranjou uma desculpa para que ficasse comigo à distância e arranjou outra mulher mais velha. Meu Deus do céu! E ele então viveu uma vida dupla. Dizia para várias pessoas, que queria me dar um golpe do baú e que só estava comigo, por pena, porque eu era louca. Ele é tão bonzinho, ele estava com você, não ia te deixar, porque afinal de contas você é louca, né? Quem que vai deixar a pessoa? Gente, eu não me aguento. Porque será? A pessoa acaba ficando louca mesmo por conviver com um ser desses, né? No louco é ele. Louco consciente, né? É ruim mesmo, é caráter podre, ser das trevas. E ela fala, as outras pessoas que me contavam. E depois da morte do meu pai, como eu tinha ficado órfão, não podia deixar os outros. E dizia mesmo sobre o golpe, e na verdade a minha mãe avisou-me. Todos viam o que eu não conseguia ver, não apenas pelas diferenças de idade, mas também pelo tratamento que ele me dava. Apesar de demonstrar ser um tipo de pessoa simpática e sociável, ele era um ser muito denso e revoltado com a vida. Mas, como nada fica encoberto, certo dia fui a uma feira de agroturismo e alguém nos viu juntos e esse alguém era simplesmente a irmã da amante. Uau! Que nos viu de mãos dadas e achou logo que algo muito estranho se passava ali. Ele dizia para todo mundo que eu sofria de problemas mentais e psiquiátricos e que, inclusive, eu já tinha ameaçado de me suicidar. E as pessoas de fora viam-me como louca. Meu Deus do céu. E ele, o bonzinho, que não abandona a mulher louca que precisa da ajuda dele. Ele foi até estudar psiquiatria para ser o seu doutor. E foi assim que tudo começou a encaminhar-se para um desfecho trágico. Foram muitas decepções, as dores, as perdas, a falta de autoestima, o amor próprio que levaram à depressão. Uau! Certo dia alguém ligou para o meu telefone de casa e esse alguém era a irmã da outra namorada que conversou com a minha mãe e pediu algumas explicações. Contou a versão da outra vítima que por um acaso era muito semelhante à minha. A diferença é que ela era maior de idade, trabalhava, mas os pais eram pessoas de posse que queriam investir no Brasil. Foi aí que descobri que os mesmos presentes que me oferecia no Natal dava a outra, igual, e que as desculpas do afastamento eram as piores possíveis. Sim, porque eles afastam-se quando não sentem suprimento necessário. Eles vão buscar em outras pessoas a dopamina que precisam, exatamente. E os recursos financeiros também, neste caso, ele era um aproveitador. Quando vai para a sociopatia e para a psicopatia, a grande maioria está em busca de dinheiro. Golpistas. E conheci então os pais da outra mulher. Marcamos um encontro onde tentamos perceber o que se passava, mas eu, imatura, não conseguia ter discernimento nem força para atravessar esse problema sozinha. E foi então que a minha mãe me contou que ele já estava nesse relacionamento, meu Deus do céu, há possivelmente 6 meses e que ela pensava que estava grávida e isso caiu como uma bomba. Comecei a ver um filme passar na minha cabeça desde o momento que nos conhecemos, as agressões físicas e psicológicas que sofri, alegando que Deus tinha um propósito nas nossas vidas.
Para além de ter perdido um pai, ele aproveitou-se como narcisista perverso e grandioso e enganou a própria empregada da mesma forma que a mim. Meu Deus do céu. Descobri ainda que se encontrava com ela diariamente, quando me telefonava, dizendo que não conseguia me ver porque estava candidatando-se para a universidade. Mais tarde vim descobrir que nem a 9ª série da escolaridade tinha completado, e essas desculpas que dava dos estudos eram apenas para poder estar com ela todas as noites. E nesse caso, via-me uma vez por semana, na igreja, ou me levava para passear e dormia comigo e dormia com ela. Meu Deus do céu. E foi nessa reunião de família que eu organizei e me planejei para desmascará-lo presencialmente, inclusive com a participação e a presença do pastor. E ela põe entre parênteses do líder religioso. Hoje vejo que fui obrigada a crescer muito rapidamente e ser uma mulher. Foi como sair de uma infância para a vida adulta, tendo que tomar decisões para as quais não tinha nenhuma maturidade. Nesse dia foi horrível, ele chegou no local e não tive como negar. 2 vítimas à sua frente, líderes religiosos e os familiares de antes. E eu era uma jovem apenas de 14 ou 15 anos e a outra de 20. Ele disse-nos como puderam fazer isso comigo. Tadinho. Como puderam fazer isso? Ainda se colocou na posição de vítima, mas começaram a cair as máscaras. Recordo-me como se fosse hoje. Ele disse: a fulana de tal é uma mulher, pode estar ao meu lado, que me apoia, que me compreende, é madura e traz estabilidade. E eu era a mulher que se apaixonou. E ela põe entre aspas, a miúda que me apaixonei e era com quem eu tinha mais química sexual. Gente, é tão cara de pau ser que ainda consegue falar uma coisa dessa. Ó, essa daqui é que eu quero pra estar junto, pra casar, porque ela é madura, né? Ela me compreende, ela me apoia. E ela foi uma que eu me apaixonei aí, que teve química sexual. E claro que hoje eu entendo que os narcisistas são mentirosos, dissimulados e praticam o mal. E que tentam nos enganar o tempo todo. Se não fosse com ela, teria sido com outra qualquer. Exatamente. E ainda me lembro que ambas mostramos o mesmo presente de Natal, um colar de prata. Ai, meu Deus, e talvez fosse muito difícil escolher para uma, né? Inacreditável, comprou igual, não tem nem criatividade. Deve ter visto algum amigo que comprou, porque eles não tem inspiração, né? E dá tudo igual para todo mundo. E nessa altura eu não sabia lidar com uma pessoa com esse tipo de transtorno de personalidade, mas no fundo do peito, o desrespeito, a traição, a mágoa, os maus tratos físicos por muito tempo levou uma perda da minha identidade. Levaram a baixa autoestima, mas houve alguém que não se esqueceu de mim, o meu Deus, que nunca mente e que sempre está lá, glória a Deus. A minha mãe também se fez uma pessoa bastante presente e levou-me à consulta de psiquiatria, pois eu nem conseguia dormir, estava à base de calmantes. Claro que como um bom narcisista ele tentou por várias formas. Ele foi ao meu encontro na escola, no portão, tentou me ligar várias vezes. E ela diz, tentava ficar na porta para dar uma explicação, mas eu sempre fui relutante e disse que não queria mais contato físico com ele. Avisei que se fosse necessário, iria pedir uma medida protetiva. Desse jeito, tem que ser assim, porque senão eles não param. Deixa eu ver onde ficou aqui. Se necessário, iria pedir uma medida de proteção de corpos e eu estava decidida que não queria mais aquela vida para mim, pois sempre tinha atraído... uma vez iria atrair outras, com certeza. Se traiu uma vez, né, vai trair de novo. E continuei a falar com a outra mulher e resolvemos fazer uma viagem longa. Além das fronteiras, irmos para o Brasil, recomeçar de novo, 2 mulheres com a mesma dor emocional, vítimas do mesmo homem. E, no entanto, apenas eu embarquei. Quando olhei para trás, ela tinha ficado, pois já tinha feito a sua escolha, que foi ficar com ele. Gente, caiu. Tristeza. E poderias me perguntar como superei um relacionamento com um narcisista, e a resposta é simples. Voltei a viver a minha adolescência, busquei fervorosamente a Deus, dei contato zero, me afastei totalmente porque ele iria com certeza tentar dar uma volta de novo. Voltar, né? Com certeza. E ela conclui, depois desse relacionamento entrei em outros também tóxicos, não apenas amorosos, mas também com amizades com mulheres narcisistas e com um padrão narcisista grandioso, que me disse
um patrão grandioso, que me disse que era solteiro e tentou me enganar por meses, sendo também ele casado. E ela finaliza: e andei muito tempo nesse mar da codependência. Busquei ao Senhor, que nunca me abandonou, e recomecei tudo de novo. Por isso, hoje, como coach e mentora de mulheres, bem casada, tenho 2 filhos lindos que estão na igreja e trabalho muito minha autoestima e também das mesmas mulheres que me seguem, bem como a descoberta de um propósito de vida, reconstruindo a sua identidade e as suas mudanças de crenças. Glória a Deus por isso! É o trabalho que a gente faz no curso de formação em terapeutas, né? Esse ressignificar. E é uma honra ter você conosco, aqui dando seu relato. Glória a Deus por sua vida e por esse grande livramento, né? Muito obrigada mesmo, porque eu tenho certeza que tem várias pessoas que estarão aqui ouvindo esse relato, que estarão se identificando com a sua história e podendo ter essa esperança de que sim, existe um caminho fora de um relacionamento assim, existe o dar a volta por cima, existe um Deus que cuida de nós quando nós buscamos o refúgio nele, ele faz a gente vencer, ele restaura tudo, ele dá dupla honra e o principal, ele acaba usando as nossas vidas como instrumento poderosíssimo dele aqui na terra, ajudando as pessoas que estão sendo despertas por ele. Não tem preço, é maravilhoso, não é fácil, eu falo que tem que ser realmente um propósito de Deus para nossas vidas, porque é feito com amor e o propósito maior é que essas vidas sejam libertas de todo e qualquer jugo, qualquer opressão, de qualquer depressão, de qualquer paralisação, porque eles vêm para roubar, matar e destruir, mas o nosso Deus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então vamos tomar posse disso? Vamos nos posicionar? Porque o inimigo não tem poder nenhum para fazer nada na nossa vida, a não ser que a gente dê. Deus é mais. Obrigada. Beijo no coração e até o próximo relato.